Olá, meninas, tudo bom? Hoje é dia 1º de outubro de 2019. Hoje é terça-feira. Nós estamos no nosso 9º dia da caminhada de oração 5. O tema de hoje é Alinhe-se ao som do céu. O texto-chave está em Números capítulo 10, do versículo de 1 a 10. Bom, irmãs, antes do devocional, quem já acompanha a caminhada de oração sabe, né, que eu amo segunda-feira. E eu amo o início do mês também. Fico ainda mais feliz quando o início do mês cai numa segunda, que não é o caso de hoje, mas eu amo o início do mês, porque o início, ele te dá a oportunidade de ter uma visualização lá do futuro e de você lançar sementes para que você venha colher no final. Né? Muitas de nós queremos chegar ao final e colher, né? Chegar ao final do ano e ter colhido bênção, chegar ao final da semana ter colhido bênção, final do mês, mas a gente não fez nada para isso, né? No começo a gente às vezes murmurou, a gente não agradeceu, não enxergou a possibilidade de profetizar sobre os dias que viriam. Então eu amo o início do mês e eu desejo que vocês tenham um mês de outubro abençoado, um mês cheio da graça de Deus, da intimidade com Deus. E hoje nós vamos falar sobre alinhamento do nosso sentido, né? De ouvir, aguçar esse sentido para que a gente possa ainda mais receber os frutos que Deus tem para nós. Bom, eu terminei o mês de setembro e iniciei o de outubro com uma grande vitória, muito grande, algo maravilhoso da parte de Deus. Eu vou esperar mais um pouco para ver se o Senhor me permite compartilhar com vocês, mas eu já estou colocando os frutos no meu cesto, irmã. Eu falei para vocês do fruto de sábado e ontem já colhi um fruto sensacional. E vocês têm colhido seus frutos? Já está vendo, né, a colheita, já está começando a sentir aquilo que Deus está fazendo? Esse é o desejo do meu coração. Então, vamos lá. Bom, eu vou ter que falar, assim, por alto, irmãs, porque esse assunto é muito vasto, é absurdamente enorme. Se eu for fazer realmente um estudo profundo sobre isso, eu quero apenas dar uma palhinha para que desperte dentro de vocês o interesse de estudar mais sobre isso, de buscar mais em oração, de comunicar com Deus, falar: Pai, eu quero aprender mais sobre esses assuntos. Então vamos lá. Tema de hoje: alinhe-se ao som do céu. Números capítulo 10, versículo de 1 a 10. No livro de Números, capítulo 10, fala-se, vamos ler aqui. As 2 trombetas de prata. Quando o Senhor disse para Moisés fazer 2 trombetas de prata. Então disse o Senhor a Moisés: fazei 2 trombetas de prata, de obra batida as fará, servir-te-ão para convocar a congregação, para a partida do arraial. Quando tocarem, toda a congregação vai se ajuntar a ti na porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocares a rebate, partirão o arraial, que se acha acampado ao lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados ao lado do sul. A rebate as tocarão para suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém, não em rebate. Os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e vós outros será isto por um estatuto perpétuo na vossa geração. Quando na vossa terra sairdes a peleja contra o seu opressor, que vos apertam, também toquem a trombeta, a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte que no dia da vossa alegria, da vossa solenidade e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as vossas trombetas. Deixa eu ler isso aqui de novo, irmãs, para que vocês compreendam os mistérios do Senhor na palavra dele. Aqui está dizendo que vai tocar a trombeta em vários momentos, né, do povo de Israel,
e aqui está dizendo, vocês toquem no começo dos vossos meses, versículo 10 do capítulo 10 de Números. Também tocarei as vossas trombetas no início do mês, e também tocarei nos holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembranças perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Essa é uma ordenança que o Senhor estava dando a Moisés, que fizesse 2 trombetas de prata e que ali seria uma maneira de reunir o povo, né? Era milhares de pessoas, um arraial enorme, e como que Deus, né, ia usar uma estratégia para Moisés convocar o povo? Com som de trombeta. Então, o som da trombeta, irmãs, ela era tocada em vários momentos, que deu para a gente entender aqui um pouco. Né? Tocar quando o arraial tinha que partir, tocar quando era só uma parte do arraial que tinha que ir, quando era a parte do sul, quando era a parte do norte, tocar quando ia para a guerra, tocar quando queria juntar o povo só para uma comunicação, tocar quando começasse o mês, né? Tocar quando fosse fazer um holocausto, um sacrifício. E o Senhor está dizendo, tocar quando você fosse à guerra, porque na hora do toque do chofar, quando estivesse indo para a guerra, o Senhor ia se lembrar do povo, ia dar vitória para eles. Bom, nós falamos que começou o ano novo judaico, né? Domingo e ontem, né? E no capítulo 23 de Levítico, no versículo 28, foi quando Deus deu capítulo 23, versículo 24, que fala aos filhos de Israel, no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso solene, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra fareis, mas trarei ofertas queimadas. Isso foi quando o Senhor instituiu que começassem a tocar as trombetas. Isso chama-se, esse ano novo judaico, ele chama a festa das trombetas, né? É quando dá o início ali, que está anunciando o novo ano. Então, aconteceu isso domingo, ontem, e por isso eu estou falando desse assunto hoje. Mas, irmãs, a gente imagina ali, aqui também está dizendo para ser tocado quando Deus está decretando que você vai ter um tempo de descanso. Então, o Senhor dizia para tocar a trombeta, como ele disse aqui, toca no começo do mês, do ano, e tenha descanso, você vai ter descanso. Então, nós estamos vendo que para vários motivos, vários momentos da nossa vida, era para se tocar trombetas. E eu te pergunto hoje, irmãs, vocês têm ouvido o som do céu? Você tem ouvido o som do céu? Qual é o som que está tocando? Hoje de manhã, quando você acordou, de repente o anjo tocou uma trombeta na sua vida. Mas qual que foi o som? Ele está te chamando para a guerra, ele está te chamando para descansar, ele está te chamando somente para uma reunião, ele quer falar com você, ele está te chamando para te dizer que está na hora de se mover, ele está te chamando para você se posicionar. Nós não temos reconhecido o som do céu. Assim como o nosso corpo está desalinhado, como eu falei no início da caminhada de oração, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito está desalinhado, né? São 3 que deveriam estar juntinho, caminhando juntinho, seguindo a mesma direção, e o espírito dominando sobre o corpo e sobre a alma, mas está tudo desalinhado. Assim também está desalinhado os nossos 5 sentidos, né? Especialmente nesse mundo barulhento, frenético e com muitos sons. Hoje há muito som. E nós precisamos nos posicionar para ouvir o som dos céus. Às vezes a gente gosta, né? Quando a gente está assim, cansadinho do mundo, né? A gente gosta de falar de Apocalipse. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. E também aqui em Apocalipse capítulo 8, começa-se a falar dos anjos. Capítulo 8, versículo 6 fala: então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar.
E aí, às vezes, a gente gosta de falar dessas coisas. Porque quando a trombeta tal tocar, quando a trombeta primeira, a segunda, e aí vai falando daquelas tragédias, né? Daquelas coisas, daquele juízo que Deus vai trazer. E a gente fica, às vezes, feliz, né? Pensando, não, eu tô no meio do arraial e eu vou ouvir a trombeta. Eu fico pensando, irmã, será que a gente vai ouvir mesmo? Porque se a gente não está ouvindo a trombeta, ela está tocando todos os dias, ela está tocando todos os meses, ela está tocando todas as épocas. O próprio Senhor disse aqui em Levítico, toquem a trombeta no início dos meses. Então, será que você está ouvindo a trombeta que está tocando, te chamando para viver um mês de outubro, te dando a ordem de como vai ser a sua vida? Olha, esse mês de outubro, o anjo da trombeta está tocando que você vai ter um tempo de descanso. Não, filha, esse mês de outubro o Senhor está tocando que você vai ter um tempo de guerra. Ou então Deus está te chamando para um sacrifício maior, uma consagração. Será que nós temos ouvido isso? Como que nós vamos ouvir a trombeta final? Né? Então nós precisamos alinhar os nossos 5 sentidos. E hoje eu estou falando de ouvir. A palavra de Deus fala... Eu não lembro onde está, que nos últimos dias as pessoas vão ter como comichões nos seus ouvidos. Pessoas que ouvem a palavra e não entendem. Ouve a palavra e entende tudo errado. Entende do jeito que você está querendo, do jeito que você acha que vai encaixar com aquilo que você pensa, que às vezes está até totalmente contra a palavra, mas tem pessoas que estão tão deturpada que usa a palavra para ir para os caminhos que está segundo o coração deles. Então eu fico imaginando, irmãs, e hoje é um tempo para a gente ponderar. Será que vamos ouvir a trombeta do Senhor tocando nos últimos dias, se nós não estamos ouvindo ela dia a dia? O Senhor está hoje nos chamando para ouvir a trombeta do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. A trombeta do Senhor, ela é a voz do Senhor. É a palavra do Senhor. Né? Naquela época de Israel, existia sim uma trombeta verdadeira, uma trombeta material, e ainda existe, que é o shofar, né? Depois tem ali o shofar, que é feito do chifre ali do carneiro ou de um outro animal que o chifre é mais longo, e a gente tem que saber distinguir os sons. Tem muitos sons parecidos. O som de um berrante, né, pode ser parecido, porque é de um chifre também, chifre do boi, mas não é o som que Deus disse, não é a trombeta que o Senhor disse. Um tocador de shofar, e coloca os dois juntos, um tocador de shofar, um tocador de berrante, não é a mesma coisa. Então, os céus, ele se move em alinhamento com um som. E nós precisamos disso. Nós precisamos entender isso. Vocês têm compreendido, irmãs, que nós somos seres espirituais? Que nós temos que ir mais a fundo nas coisas espirituais? Que não é só levantar e trabalhar e aquelas oraçõezinhas rasas, Senhor me abençoa, cobre minha família com teu sangue, me livra do mal. E aí de noite chega, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo alimento. Se você quer viver assim, tudo bem. Você vai para o céu, né? Se você estiver salvo, se você aceitou Jesus, você vai para o céu. Vai estar tudo bem. Eu não quero, irmã. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para esse mundo para isso. Eu quero profundidade, eu quero intimidade com Deus. Eu quero viver o que eu vivi ontem. Ver a glória de Deus descer na minha vida, ver Ele me dando vitória, ver Ele entrando nas guerras comigo, ver Ele celebrando comigo, ouvir a voz dEle, né? Estar, como diz os hispanos, está listo, né? Está preparado. Quando ele disser, filha, estou tocando a trombeta, é hora de mover. E é interessante que o texto de hoje, não estava previsto eu falar de trombeta, irmãs, mas o texto que eu fui pegar aqui, que é Números capítulo 10, no versículo 11, ele é um texto que vai ser usado para o que já estava no meu coração, que eu vou falar pela lógica, está parecendo que é amanhã, que é quando, além de ouvir a trombeta, nós precisamos aprender a nos mover com o mover de Deus. Então, o Senhor está te despertando no seu espírito. O Senhor está despertando o seu espírito hoje para você entender que você é um espírito, mas que você ouve.
Esse espírito, ele tem ouvido, ele tem olho, ele tem boca, ele é um corpo, né? Ele é mais real que o seu corpo normal. Ele é mais real do que o corpo que você está vendo. E como é que está o seu ouvido hoje? Que o Senhor te cure, que o Senhor te restaure, para que você consiga escutar o som do céu. Então vamos ler mais um pouquinho de uns versículos aqui para a gente terminar. Em Apocalipse capítulo 10, no versículo 7, falou assim: mas no dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á os segredos de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. Então está dizendo que o som da trombeta tem ligação com os segredos de Deus. Vai cumprir-se os segredos de Deus. Então tem segredos de Deus na sua vida, irmãs, que o Senhor quer que você ouça. O Senhor quer que você ouça. Aquieta a sua alma. Aquieta a sua alma. Aprende a conhecer os mistérios de Deus. Essa vitória que eu recebi ontem, que eu ainda não estou liberada pelo Senhor para contar o testemunho, ela foi gerada num momento de aparente ventania, ela foi gerada num momento de aparente tristeza, de uma grande seta. E no meio daquela seta que eu recebia no começo do ano, o Senhor disse: levanta e faça isso. E eu obedeci, e ontem eu recebi essa grande vitória. Mas se eu tivesse ficado prostrada, olhando o vento, olha a tempestade, Senhor, o Senhor não está vendo, perdia a conquista por causa que não ouviu a voz de Deus. E, irmãs, não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus traz direção, a voz de Deus traz clareza. A voz de Deus te coloca de pé. Então se aquieta a sua alma todos os dias de manhã e diz: Senhor, qual é o som do céu que está tocando hoje? Qual é o som da trombeta? Vamos ler aqui Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58 diz assim, Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a pleno pulmão, a pleno pulmões, não te detenha, erga a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. A nossa boca, irmã, ela tem que ser como uma trombeta, não só para anunciar o juízo de Deus, ou a correção de Deus, o conserto que Deus quer trazer, mas para anunciar boas novas, para anunciar ânimo, para anunciar que Deus pode mudar um cativeiro, para declarar louvores ao Senhor. Alinhe-se ao som do céu. Você tem que aprender. A trombeta, ela tem duas coisas importantíssimas. Você tem que aprender a ouvir ela, e como nós somos chamados para ser reis, sacerdotes, levitas, né? Nós temos que aprender a tocar a trombeta também. Então, esse momento da caminhada de oração, ele é um toque da trombeta. É todos os dias um toque, né? Todos os dias liberando um som do céu. Porque existe muito som de morte que nós temos visto por aí no mundo, irmãs. Tantas notícias ruins, tantas enfermidades que estão aparecendo a cada momento, tantas notícias absurdas. Mas é nós que vamos decidir qual é o som que a gente vai ouvir. Você imagina uma daquelas pessoas ali naquele arraial daquela época, se ela não tivesse atenta, né? Se tivesse tido um toque do chofar declarando: olha, vem o inimigo contra ti, ou vem guerra, ou então prepare-se para a guerra. Se ela não tivesse atenta, ela ia viver sem direção, né? Ela ia estar descansando quando o povo está indo para a guerra, ela ia estar indo para a guerra sozinha quando o povo estava descansando, quando Deus mandou descansar. Então nós precisamos nos alinhar ao som dos céus. E eu quero ler também agora, para finalizar, Jeremias capítulo 6, versículo 17. Fala assim: também eu pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles disseram: não escutaremos. Então, assim, quando o povo está na rebeldia, quando a gente está na rebeldia, a gente diz: não vou escutar nada, né? Às vezes o Senhor está falando, está dando um alerta e a gente está ouvindo na carne. A gente não quer dar atenção àquilo que o Espírito Santo está falando.
Dê atenção, irmãs, dê atenção. O Espírito Santo, como eu ouvi uma senhorinha falar muitos anos atrás, o Espírito Santo é muito fino, é muito chique, muito delicado, poderoso sim, mas muito fino. Ele não grita, né? Ele não é estabanado igual eu, que eu sou meia maluquinha, falo demais, extrapolo as pessoas na hora de falar. Ele é educado. Então, quem tem espírito para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo hoje. Ouça o que a trombeta está tocando. Não é à toa que Deus declarou que a festa das trombetas. Então vamos ser um povo que ouve a voz do seu Deus. Porque se nós não começarmos a trabalhar isso em nós agora, eu não creio que iremos ouvir a voz da trombeta no final. Sinto muito, irmãs. Avalie a sua vida, porque eu tenho avaliado a minha. Porque eu sei que, será se eu vou ouvir o som da trombeta? Se eu estou correndo para lá e para cá e não estou ouvindo o som da trombeta no dia a dia? Enfim, a trombeta pode estar tocando aí, né? Nessas épocas que eu falei. Na época de alegria e vitória, será se nós temos celebrado? Será se nós temos tocado a trombeta? Será se a nossa alegria na presença do Senhor, o nosso som tem chegado até o céu? Será se o inimigo tem ouvido lá longe a voz de júbilo no nosso arraial, dando glórias ao Eterno, celebrando com o Eterno? Será se nos nossos sacrifícios, né? Será se na nossa casa tem toque de trombeta de um momento de consagração, que é o que nós estamos fazendo? 70 dias nós vamos estar jejuando, nós vamos estar lendo a palavra, nós estamos em comunhão, nós estamos tentando alinhar a nossa vida. Isso é som de trombeta. Isso é som de trombeta que está saindo dos nossos lares. E quando o som de trombeta sai dos nossos lares, os anjos estão atentos, né? Porque Deus disse ali em em Números capítulo 10, ele falou: se vocês tocarem numa época de guerra, eu vou lembrar de vocês. Então, assim como Zaqueu chamou a atenção de Deus subindo naquela árvore, nós estamos chamando a atenção do Senhor pelo som. Pai, nós estamos aqui, olhe para nós. O Senhor está vendo eu tomar um suquinho verde aqui, Senhor, que às vezes é ruim, né? Eu gosto, mas eu sei que muitas vezes vai achar horrível. Mas você está chamando a atenção para Deus. Pai, eu estou fazendo um ato aqui profético que eu preciso de uma transformação. E isso envia anjos, irmãs, para cuidar da gente, para trazer, como ele fez ali com Daniel. Eu estou vendo o que você está trabalhando, se esforçando, e eu vim para te trazer revelação. Então, irmãs, desperta tu que dormes, alinhe-se ao som do céu. Ouça o som da trombeta. E o som tem vários diferentes tipos de som, né? O som da trombeta são diferentes. E nós precisamos, além de aprender a ouvir o som, discernir qual é o som que está tocando. Bom, a síntese de hoje é: aguce os seus ouvidos. Deseje ouvir o som do céu. Toca a trombeta, seja uma trombeta na vida de outros e discirna esse som. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Tenham um bom dia. Sejam bem-vindas aquelas que vão agregando aos poucos. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus.